Olá, bem-vindos de volta. Então vai ser a aula número 7 e nós vamos falar um pouco sobre quantificadores e funções, tá? Esses assuntos, colocar os dois assuntos numa mesma aula, não tem muita ligação necessariamente, ok? Os quantificadores, o que nós vamos falar é do existe qualquer. Como é que você usa o existe qualquer, né, para escrever em matematiquês, ok? O uso do existe qualquer. Bom, uma sentença com qualquer, normalmente é só com qualquer, né? Assim, qualquer que seja x em A, e aí seguem afirmações sobre x. E o que você lê essa sentença assim, todos os elementos do conjunto A satisfazem as afirmações que estão lá. Tá? Ou qualquer elemento de A satisfaz as afirmações. Tá? Então, é assim que é lida essa sentença em português. Alguns exemplos. O quadrado de todo número real não nulo é positivo. Como é que eu digo isso? Qualquer que seja x em R, tá? Se x for diferente de zero, porque eu estou dizendo que é não nulo, então x ao quadrado é maior que zero. Outra forma de falar isso é, bom, pode colocar o parênteses, se achar que fica mais claro, né, para ter certeza que essa aqui, entre parênteses, está a afirmação. Ou a parte que nós temos que dizer que o x, que o número é não nulo, pode ser colocada já como uma condição no conjunto. Então, em vez de eu pegar o conjunto dos números reais, eu pego o conjunto dos números reais estrela, que aí eu já sei que x é diferente de zero. Né? Então, fica assim, qualquer que seja x em R estrela, x ao quadrado é maior do que zero. Desculpe. Uma sentença do tipo, existe x em A, e aí seguem afirmações sobre x, a gente lê assim, existe algum x, elemento do conjunto A, para o qual as afirmações são satisfeitas. Pode simplificar um pouco essa leitura. Existe x em A, tal que as afirmações são satisfeitas. Ok? Então, vamos a alguns exemplos aqui. Então, a equação x ao quadrado igual a 4 tem solução em z. Bom, existe x, tal que x ao quadrado é igual a 4. É isso. Tá? Então, estou dizendo que existe uma solução para a equação x ao quadrado igual a 4. Repare que quando eu falo existe x, eu não estou dizendo que tem 1, nem 1000 e nem 2. Eu estou dizendo que existe algum. Eu não sei quantos existem. Por exemplo, x2 igual a 4 tem duas soluções. X igual a 2, x igual a menos 2. Outra frase que a gente pode traduzir aqui com os operadores existe qualquer, agora juntando os dois. A operação produto no conjunto dos números reais tem elemento neutro. O que quer dizer mesmo isso? Elemento neutro na operação produto, quem é? É o 1, né? Por que ele é elemento neutro? Se você multiplica por um y, 1 multiplicado por y vai dar y. Ok. Então, como é que eu digo que a operação produto tem elemento neutro? Existe x nos reais, é o meu elemento neutro esse x. Tal que, para todo y, x multiplicado por y vai dar o próprio y. Okay? Então, x é o que vai ser o elemento neutro. Essa frase é verdadeira, por exemplo, pega x igual... Por exemplo, não, é o único aí, é o x igual a 1. Okay? Ou coloca o parênteses, caso achar mais fácil controlar ali o que é afirmação, o que é... Um cuidado aqui para ser tomado. Se você trocar a ordem dos quantificadores, pode mudar o sentido da sentença. Tá? Frequentemente muda o sentido da sentença. Então, aqui tem um exemplo. Para todo y nos reais estrela, né? Quer dizer, y pode ser 0, existe x nos reais, tal que xy igual a 1. Essa é uma frase verdadeira. Tá? Para todo y, o que ela está dizendo lá? Para todo y em R estrela, você arruma um x que multiplicado por y dá 1. Quem que tem que ser esse x? Tem que ser o inverso do y. Ok? O inverso x é y a menos 1. Né? Então, você repara que esse x que existe está atrelado ao y. Para cada y, eu vou achar um x. Tá? Diferente. Agora, vamos trocar a ordem dos quantificadores e ver o que dá. Ó. Existe x em R,
tal que para todo y de R, xy é igual a 1. Como é que isso aqui está funcionando? Existe um x tal que para todo y vai ter que ser verdade que xy é igual a 1. Essa sentença é falsa, né? Porque imagina, para todo y, xy tem que ser 1, então x multiplicado por 1 é 1, x multiplicado por 2 é 1, x multiplicado por 3 é 1. Bom, esse x não vai existir. Tá? Então, essa sentença é falsa. A única coisa que eu fiz daqui para cá foi trocar a ordem dos quantificadores. Tá? Então, muda o sentido da sentença. Não vai transformar uma verdadeira em falsa necessariamente. Só muda o sentido. Tá? Diz outra coisa. Essa frase aqui de baixo é uma coisa diferente, né, comunica uma coisa diferente do que essa daqui de cima. Okay? Um exemplo em português, que até que é divertido, tem esse dito popular, todo malandro tem seu dia de otário. O que quer dizer? Bom, é óbvio, né? Acho que não vou explicar. E daí, escrevendo isso em matematiquês, como é que fica? Fica assim, qualquer malandro, existe um dia que o malandro vira otário nesse dia. Né? Então, traduzir com os quantificadores qualquer existe. Ó, repara que o dia é um dia para cada malandro, né? Para qualquer malandro existe um dia que está atrelado ao malandro, em que o malandro vira otário nesse dia. E se eu trocar os quantificadores, fica assim, existe um dia que qualquer malandro vira otário nesse dia. Ou seja, existe um dia no qual todo malandro vira otário. Então, é bem diferente, né? Aqui, cada malandro tem um dia em que ele vai cair em alguma cilada, né? E aqui está dizendo que tem um dia que todo malandro vai fazer alguma bobagem, vai ser enganado por alguém. Tá? Bastante diferente. Agora vamos fazer negações, usar negações com os quantificadores. Então, a sentença, qualquer y nos reais, y² maior que 4, é falsa, né? Claramente, porque, por exemplo, pega y igual a 1. E a sua negação, qual é a negação dessa sentença? É uma sentença que é verdadeira, isso a gente sabe já. Sem saber fazer a negação, a gente já sabe que é verdadeira, porque se uma sentença é falsa, sua negação é verdadeira e vice-versa. Não é? Então, qual é a negação? Ó, vamos lá. Para todo y, y² é maior que 4. Como é que eu nego isso? Tem que ter algum y para o qual não é verdade y² maior que 4. Então, existe y, tal que não vale y² maior que 4. Isso quer dizer que y² é menor ou igual a 4. Então, essa é a negação da sentença de cima. Por exemplo, em português, a sentença toda regra tem exceção. Como é que eu faço a negação dela? É a sentença existe uma regra que não tem exceção. Ok? Essa sentença aqui tem um problema lógico, né? Vocês pensem, se ela for ela própria uma regra, vai acabar num paradoxo. Pensem um pouquinho sobre isso. Ok, agora, então, dada uma afirmação do tipo qualquer x, que é o que a gente estava vendo, afirmações sobre x, a negação é sempre existe um x que não valem as afirmações sobre x. Esse é o resumo do que a gente fez agora. Agora, vamos ver como o quantificador existe. Existe y em R tal que y² é menos 1 é uma sentença falsa. Né? Nos reais não tem raiz do número, não tem raiz de menos 1. Ok? E a negação dela é uma sentença verdadeira. Qual é a negação dela? Para todo y nos reais, y² é diferente de menos 1. Tá? Por quê? Aqui existe alguém que faz esse serviço, y² ser menos 1. Como é que eu nego? Digo que ninguém faz esse serviço, ou seja, para todo y, não é verdade que y² é menos 1. Okay? Em português, a sentença existe um homem imortal. Como é que eu nego essa sentença? Eu digo que todos os homens são mortais. Né? Quer dizer, existe imortal, todos são não imortais, né? Todos são mortais. Ok, então o resumo é esse. Quando eu tiver existe x e afirmações sobre x,
A negação fica assim, qualquer que seja y, não são verdade as afirmações sobre y, não afirmações sobre y. Uma observação aqui, quando a gente falou do conjunto vazio, o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto. Pela definição de contido, o que isso quer dizer? O que quer dizer um conjunto está contido no outro? Quando todo elemento do um estiver no outro, né? Então, o vazio contido em A se traduz pela sentença, qualquer que seja x no vazio, x está em A. E o vazio não está contido em A se traduz pela sentença, existe x no vazio, tal que x não pertence a A. Então, como não tem nenhum x no vazio, essa daqui com existe x no vazio não pode ser verdade. Então, o que é verdade é que, para qualquer x no vazio, x pertence a A. Então, é vaziamente satisfeita, né, essa sentença. Ok. Com e ou, vamos fazer só alguns exemplos. Pedro tem uma bicicleta e um carro. Como é que eu nego essa frase? Pedro não tem bicicleta ou não tem carro. Mas lembra que o ou matemático, o ou da matemática é um ou que não é exclusivo. Tá certo? Ou seja, pode acontecer do Pedro não ter bicicleta e também não ter carro. Tá? Uma sentença aqui com ou para a gente fazer a negação. Existe x nos inteiros, tal que x é par e x é primo. Tá? É verdade, né? Tenho 2. X igual a 2 satisfaz essa sentença aí. Então, é verdade. Como é que a gente nega essa sentença? Para todo x nos inteiros, não acontece isso aqui. O que é não acontecer ser par e ser primo? Quer dizer que ou não é par ou não é primo. Então, o e vira um ou aqui. X não é par ou x não é primo. Ok? Então, agora uma sentença com ou. Para todo x, x menor que 4 ou x maior que x ao quadrado maior que 5. Ela é verdadeira também, né? Tá? A negação dessa sentença é dizer que existe um x para o qual não vale essa afirmação que está aqui em cima, entre parênteses. Quer dizer, não vale isto que está aqui, quer dizer, que com um ou no meio, significa que não vale a primeira parte, quer dizer, x não é menor que 4, e também não vale a segunda parte. X ao quadrado não é maior que 5. Então, fica assim, existe um x em Z, x maior ou igual a 4, e x2 menor ou igual que 5. Essa sentença é falsa, tá? Ok, agora, de quantificadores era isso, vamos falar um pouco sobre função. Função é outro daquelas objetos matemáticos que tem uma definição precisa, mas que a gente não vai fazer, tá? Porque isso dependeria de ter feito o conjunto também, ok? Mas vamos usar a função da maneira como a gente já está habituado. Tá? A função de f de um conjunto A em um conjunto B associa a cada elemento de A um único elemento de B. Tá? Então, vai de A para B. Então, cada elemento de A vai ser levado num elemento de B. Tá? De A sai uma flecha de cada elemento. Okay? Então, o conjunto A é chamado domínio, o conjunto B é o contradomínio, e a imagem são os caras de B que são atingidos pela função de verdade. Né? Então, são os elementos de B, tais que existe A com f de A igual a B. Tá? Que a função sai de A para B, nada garante que todos os elementos de B vão ser atingidos pela função. Podem sobrar alguns. A imagem é os que são de fato atingidos. O diagrama de Venn deixa essas coisas mais claras, em geral. Né? Olha essa função aqui. Aqui temos um conjunto com 4 elementos, lá tem um com 10 elementos. Tá? De cada elemento de A saiu uma flechinha. Repara que essa função, na verdade, ela é injetora. Né? Vocês lembram? Injetora significa que não tem dois que vão para o mesmo lugar lá. Tá? Mas sobram elementos aqui no B. Elementos que não foram atingidos pela função. Então, a imagem é só o que está nesse círculo um pouquinho mais escuro. Okay.
Então, a definição de sobrejetora, injetora e bijetora, que também vocês conhecem. Sobrejetora quando a imagem for igual ao B. Injetora quando sempre que dois caras forem diferentes, x diferente de y, f de x vai ter que ser diferente de f de y. E bijetora quando as duas coisas valem ao mesmo tempo. É injetora e sobrejetora. Okay? Agora chegamos na parte que vamos fazer um pouquinho de contagem, né? Supõe que A e B sejam ambos conjuntos finitos, uma função de A em B, f. Ok. Se ela for injetora, então a cardinalidade de A tem que ser menor ou igual à cardinalidade de B. Ok? Por quê? O que acontece? Injetora, cada elemento de A vai ocupar um elemento de B. Vai ser enviado num elemento de B e nunca dois vão poder ocupar o mesmo elemento lá em B. Então, o número de elementos de B tem que suplantar o número de elementos de A. Okay? Ser sobrejetora, o número de elementos de A é que vai ter que suplantar o de B. Né? Porque ser sobrejetora significa que todos os de B vão ser atingidos pela função. Bom, o cara que é atingido pela função em B, ele veio de alguém de A, a flechinha que chegou nele. Né? Então, o número de elementos de A tem que ser maior ou igual ao número de elementos de B. E é bijetora quando o número de elementos for igual. Tá? Uma forma de ver isso aqui é usando a contrapositiva. Lembra o que a contrapositiva dizia? Se você tem uma implicação do tipo A implica B, o que é a contrapositiva? É não B implica não A. E elas são equivalentes, né? Uma é verdadeira se a outra é verdadeira. Então, como é que eu faço não B implica não A aqui? Eu posso dizer assim, a cardinalidade de A maior do que a cardinalidade de B, né? Que é isso aqui, é negar essa aqui, implica que a F não é injetora. Muitas vezes é desse jeito que a gente vê isso. Aqui estão essas afirmações, estão as afirmações reescritas usando as contrapositivas, ok? E uma observação é que essa contrapositiva da primeira afirmação, que é se a cardinalidade de A é maior que a cardinalidade de B, então F não é injetora, é o princípio da casa dos pombos. Isso, o princípio da casa dos pombos que a gente já viu numa outra aula quando tinha aquele problema sobre o número de cabelos, de fios de cabelos dos habitantes de Brasília e tal. A gente usava isso. Tá? Então, parecia que era só uma coisa intuitiva, mas, na verdade, isso tem uma linguagem matemática, né, que descreve aquilo. Então, se vocês repensarem naquele problema, pensando que aquela distribuição de cartões que a gente fez foi, na verdade, uma função indo do conjunto dos habitantes de Brasília para o conjunto de números de 0 a 1 milhão. Okay. Composição de funções também, vocês já sabem, né? Goff, Fogg. Então, a F vai de A para B, a G vai de B para C, então a gente define a composta que vai de A para C. Ok? Então, só um exemplozinho aqui bonitinho para terminar. Essa função nos naturais, que eu vou construir para falar sobre a conjectura de Collatz. Depois eu falo. Essa função é bem simples, tá? Para cada natural, o que você faz? Se o cara é positivo, se o cara é par, divide por 2. Se é ímpar, faz 3 vezes ele mais 1. Okay? Por exemplo, f de 10 é 5, porque 10 é par, deu 5. Aí eu vou calcular o f do 5. F de 5 é 16. Certo? 5 é ímpar. 3 vezes 5 mais 1 dá 16. F de 16 é 8, porque 16 é par. F de 8 é 4. F de 4 é 2, F de 2 é 1, F de 1 é 4. Aí eu voltei, perceberam? Se F de 1 é 4, aí se eu calcular de novo, F de 4 é 2, F de 2 é 1, F de 1 é 4. Aí eu vou ficar repetindo várias vezes esses 3 números, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Então, a hora que chega no 1, né, eu vou parar.
Então, o que a gente fez? Foi aplicar f várias vezes. Então, primeiro f de 10 deu 5. A segunda coisa foi calcular o f de 5, que é a mesma coisa que f calculado 2 vezes em 10. A terceira coisa foi calcular f 3 vezes em 10, né? E assim por diante. Então, a gente vai iterando f várias vezes. Okay? E vai fazendo essa sequência de números. 5, 16, 8, 4, 2, 1. Essa sequência chegou no 1, eu parei. Ok. A gente precisou 6 iterações, partindo do 10, para chegar no 1. É composta. Fiz a composta da f várias vezes. A sequência de iterações de f, essa aqui, calculada a partir do 10, né? 10, 5, 16, tarará, é chamada uma sequência de Collatz. Okay? E tem uma pergunta. Será que não importa com qual número eu comece, se eu fizer aplicar essa f depois de novo, né, compondo essa f várias vezes, será que eu acabo chegando no 1? Ok? Então, essa aqui é o f do 10, esse aqui é o f bola f do 10, esse é o f bola f do 10. Quero saber se alguma hora eu sempre chego no 1, não importa de qual número eu comece. Bom, esse é conjectura de Collatz, é um problema em aberto. Não é tão antigo assim, bom, não é tão antigo, mas tem quase 100 anos, e ninguém sabe a resposta. Bom, mas se você usar computadores e programas inteligentes, você pode calcular isso para números enormes. Pode, e muita gente boa já fez, já trabalhou nisso, e todos os números testados dá certo, chega no 1 alguma hora a sequência, mas a gente não sabe fazer uma demonstração de que vai realmente sempre chegar no 1. Tá? Uma curiosidade, se você começa a sequência com 27, a gente escolheu 10, né? Começa com 27, são necessárias 111 iterações de f até atingir o 1. Okay? E nessas 111 iterações, o número maior que vai ser obtido, né, nessa sequência vai ser 9.232. Então, você vê que com o 27, a sequência já dá um voo assim, bem alto para depois baixar e atingir o 1. Okay? A maioria dos matemáticos que trabalharam nessa conjectura acreditam que ela é verdadeira. Tudo bem, mas a gente mas não se provou nada ainda. Tá? Então, por hoje, por agora, era isso. E o que a gente viu? Os quantificadores e um pouquinho sobre funções. Então, tá, até a próxima.